Fala pessoal, eu sou o professor Felipe Nassau, estou de volta com vocês aqui na minha sala de aula. Eu sou professor de Educação Física e nutricionista e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre exercício físico, perda de gordura, musculação, o que você tem que priorizar e o porquê de cada escolha na hora de determinar como que você vai praticar os seus exercícios. Vambora? E se você ainda não é aluno nem paciente, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você se cadastrar e agendar a sua consulta e também para os cursos de educação nutricional online. E não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber sempre que tiver aula nova. E se puder, deixa o joinha e compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, para que a gente possa manter essa qualidade de trabalho gratuita, beleza? Lembrando que essa é a nossa aula base de número 2, aula base 1, ela é sobre nutrição e ela é um pré-requisito para você compreender com clareza os conceitos dessa aula e que na sequência seria legal que você assistisse a aula base 3, a aula sobre sono. Então com essas 3 aulas você consegue ter um bom gerenciamento das informações sobre a tua saúde e vai conseguir ter um bom entendimento das próximas aulas. A primeira coisa que você precisa entender sobre exercício é que se você fizer pelos motivos errados, a tendência é que ele dê errado. Então perder gordura, aumentar a massa muscular, são efeitos colaterais do treinamento de qualidade e regular. Então se você entender que o seu organismo só funciona direito com doses adequadas de exercício, sono e alimentação saudável, tua vida vai ficar bem mais simples. Para começar, mais da metade dos brasileiros nem está fazendo exercício e quando tá, muitas das vezes falta regularidade, falta qualidade e como consequência disso, da má alimentação e da má higiene do sono, começa a aparecer o sobrepeso e a obesidade que hoje já afetam mais da metade dos brasileiros também. E essa estatística leva ao aumento de doenças como hipertensão, como diabetes, como câncer e até o aumento da mortalidade. Mas em vez disso gerar alarme na população, isso acaba gerando um conforto, porque pertencer a um grupo grande faz com que ocorra um fenômeno que é a normalização do problema. Ou seja, é você pensar que o problema deixou de ser um problema só porque todo mundo tem o problema. E muitas das vezes a gente acaba buscando a perda de gordura corporal, como eu falei, por motivos estéticos ou de autoestima, enquanto a saúde deveria ser a única resposta correta. Ou seja, seu corpo e sua mente só funcionam direito com doses adequadas de exercício, de sono e de alimentação. Mas não adianta falar isso se a gente não começar a explicar como que o exercício afeta o funcionamento do teu organismo. E a principal justificativa das pessoas para não fazerem exercício é a falta de tempo. Então, se você contabilizar em uma semana, dormindo 8 horas por dia, trabalhando 40 horas, estudando mais 20 e gastando mais 20 com trânsito, refeições, compras, etc., ainda te sobram 36 horas. Isso, se você contabilizar 3 treinos de 40 minutos, equivalem a 5,5% do tempo que te sobra. Então, pode ser até que falte tempo, mas na grande maioria das vezes, falta organização, falta prioridade, falta interesse e falta boa vontade. E disciplina. Porque se você contabilizar, a maioria das pessoas vão gastar muito mais tempo do que isso com coisas muito menos importantes, como redes sociais, etc. E se você contabilizar que se o treino tiver muita qualidade, você não precisa nem de tanto tempo em exercício, fica mais fácil ainda. E criando aqui a nossa pirâmide das valências físicas a serem desenvolvidas, a gente vai ter mobilidade e a força na estrutura. Por quê? Porque a falta de mobilidade dificulta com que você execute qualquer tipo de movimento e a força porque ela é a valência que mais está relacionada com a nossa capacidade funcional. Então, quando essas duas estão boas, a nossa capacidade funcional está bem estabelecida. A mobilidade, a gente consegue trabalhar legal com alongamentos, sejam eles estáticos ou dinâmicos, e o trabalho de força, a forma mais convencional da gente fazer é com a musculação, com o treinamento resistido, treinamento com pesos. Temos as derivações com o treinamento funcional, com crossfit e tal, e até com treinos mais específicos como o levantamento de peso olímpico, mas o mais comum que a gente conhece é o trabalho de musculação.
E por que que a força vai ser a valência que vai estar no centro de tudo? Porque quando eu não tenho muito tempo para executar o meu treinamento, normalmente se eu for escolher uma valência só para trabalhar, eu vou trabalhar a musculação, porque através dela eu consigo melhorar a minha mobilidade mesmo sem uma prática de alongamento. E se eu tiver um trabalho com alta intensidade ou com controle legal dos descansos, eu também consigo ter melhoras significativas da minha resistência mesmo sem a prática dos aeróbios, sejam eles intervalados ou contínuos. Ou seja, se eu vou falar em treino minimalista, eu vou escolher primeiro a força e aí, a partir do momento que for sobrando tempo, eu vou me organizando para adquirir e para acrescentar os outros treinamentos, né? Então, isso vai acontecer desde que eu respeite os conceitos básicos do treinamento. Então, e aí muita gente fala, pô, mas eu não gosto de musculação. Então a gente pode aprender a gostar, principalmente se a gente coloca metas medidas relacionadas ao desempenho e não a aumento de massa muscular e perda de gordura. Ou seja, eu estipulo para o meu aluno que ele tem que melhorar a execução do supino deles, pode ser feito com filmagem. Eu posso trabalhar com o meu aluno que eu quero um aumento da capacidade de força dele em 5, 10%. Isso tem como ser planejado. Então, na hora que você começa a metrificar a evolução, esse trabalho começa a aparecer de forma mais motivante, de forma mais desafiadora. E também posso gostar só do resultado, de me sentir mais saudável, de sentir menos dor, de sentir mais disposição, de melhorar a qualidade de sono e também as melhores estéticas que a gente colocou como efeito colateral do treinamento. Mas se nada disso der certo, também dá para fazer sem gostar. Igual muita coisa na vida que a gente faz, ou seja, eu vou fazer e vou fazer bem feito só porque é importante. Porque sim, gostar do que faz, a própria recreação, ela é importante, mas ela não pode ser a base, ela não pode ser o alicerce, ela não pode ser a prioridade, certo? Então, a gente tem outras valências como coordenação motor, o equilíbrio, que vão ser trabalhadas em qualquer trabalho bem feito de força, em qualquer trabalho bem feito de mobilidade, em qualquer trabalho aeróbio. Então, são valências inerentes à própria modalidade. Então, potência, por exemplo, é uma valência muito importante, só que ela vai ser muito importante em esportistas que precisam dessa força vezes velocidade, mas só de eu trabalhar força naturalmente eu estou trabalhando potência. E em idosos, que às vezes é muito mais importante que ele consiga fazer um movimento mais rápido do que necessariamente ele ter mais músculos. Então, às vezes, a gente vai inverter um pouco as prioridades, mas óbvio que eu não posso trabalhar velocidade com quem não tem nem coordenação motora ainda. Então, tudo isso aqui entra como valências secundárias, né? E a própria recreação, ela pode se dar, como eu falei, aprendendo a gostar da modalidade. Então, aprendi a gostar da musculação, aprendi a gostar de fazer o meu alongamento, aprendi a gostar de correr, aprendi a gostar de pedalar, ou ela pode ser uma modalidade acessória. Então eu posso fazer uma dança, ou eu posso jogar um futebol, etc. Ou seja, de qualquer forma, a prioridade não pode ser a recreação. Mas se a recreação estiver junto com o seu treino, a tendência dele ser consistente, dele ser mais regular, também melhora. Só que aí eu preciso de um pouquinho mais de tempo para poder trabalhar. E outro motivo para a força ser a valência mais prioritária do sistema de treinamento é que sem força a gente aumenta muito o risco de lesão, tanto com os aeróbios, para trabalhar nossa resistência, quanto com os alongamentos mais intensos para trabalhar melhor a nossa mobilidade. Então ela dá segurança a todo o sistema de treinamento. E lembrando que ela só vai desenvolver mobilidade se ela for trabalhada com movimentos completos, com amplitudes legais. E aí no final, como menos importante e o que gasta mais tempo é o desenvolvimento de habilidades específicas para cada modalidade esportiva. Então, na maioria das vezes não é necessário e aumenta drasticamente o desgaste físico e o desgaste mental. Ou seja, para você ser saudável é bem simples. Agora, para você ser saudável, trabalhar todas as valências de forma plena e ainda ser excelente no esporte, aí você tem que se dedicar mais. Mas o basicão
o simples, bem feito, continua sendo fácil de fazer. E toda estratégia para desenvolver capacidades físicas deve necessariamente obedecer aos preceitos do treinamento desportivo. Ou seja, eu preciso oferecer para o meu corpo uma sobrecarga, algo que ele não esteja acostumado a receber naquela dose de forma cotidiana, e com isso ele vai sofrer um dano. A partir desse momento, eu preciso fornecer nutrientes, oferecer sono adequado para essa pessoa, para que essa fase regenerativa leve ele à supercompensação, que é a evolução do desempenho para que seu corpo esteja mais preparado para receber aquela nova carga de estímulos novamente, que, pelo conceito da progressão, eu tenho que progredir cada vez mais a natureza do meu estímulo, seja aumentando a quantidade de exercício ou principalmente aumentando o grau de esforço, que tende a ser mais econômico em relação a tempo e mais produtivo em relação a resultados também. Agora, se eu não respeito adequadamente esse tempo, a tendência é que eu apenas me recupere e tenha a manutenção das minhas capacidades físicas. E caso eu desrespeite de forma muito importante esse tempo de supercompensação e forneça um estímulo até antes do processo de recuperação, eu não consigo nem ter a manutenção do meu sistema. Eu vou me encaminhar para um quadro chamado de overtraining, onde o excesso de treinamento e a má recuperação desses estímulos levam a desequilíbrios do nosso organismo, que pode ser tratado com fases regenerativas posteriores mais prolongadas. E esse é o conceito do overreaching, que é a sobreposição das fases de sobrecarga aqui na linha de laranja. Ou seja, eu tenho uma queda planejada do desempenho, mas desde que eu tenha fases regenerativas sobrepostas também, eu consigo aqui ter a minha evolução, a minha supercompensação. E esse conceito que é utilizado de forma planejada, ele também pode ocorrer de forma não planejada. Ou seja, você estimou que a recuperação, a supercompensação aconteceria, mas por algum motivo, ou porque faltou tempo, ou porque a pessoa se alimentou mal, ou porque ela dormiu mal, ela acabou não se recuperando, eu posso aplicar posteriormente fases regenerativas mais relevantes para que o meu aluno não se encaminhe para o overtraining e que ele consiga ter a supercompensação. Então eu preciso entender com muita clareza que todo o resultado do meu treinamento deriva dessa supercompensação, dessa melhora da área sob essa curva aqui. Então o que acontece? Se eu invento de fazer um treino antes da hora porque eu comi bobagem para tentar compensar o que eu comi, além de eu não compensar, o que vai acontecer é que eu não vou conseguir melhorar, ter as melhoras que eu busco com o meu treino. Então, além de eu ter o prejuízo de ter comido bobagem, eu tenho o prejuízo que eu estou mais perto de não me recuperar de todo o sistema de treinamento. Eu estou mais perto do overtraining. Assim como, por exemplo, dormir mal e eu vou tentar fazer exercício para ver se a disposição aparece. Pode até ser que a disposição apareça. O problema é que uma das consequências do overtraining é cada vez mais piorar a tua própria qualidade de sono. Então, quando você dorme mal, é importante que você se organize e durma. Quando você escapar da sua dieta, é importante que você volte para a sua dieta como se nada tivesse acontecido e sabendo que talvez aquele dia todo o teu sistema não funcione da forma como você quer. O resultado não vem do jeito que você quer, porque não tem como fazer uma compensação via exercício, uma vez que ele não é um mero gastador de calorias. Ele melhora a forma como o teu corpo funciona se você oferecer um estímulo adequado e se você permitir que ele se recupere. Sempre essa é a regra. Agora que você já entendeu como é que funciona o sistema de treinamento, você vai conseguir conectar melhor as informações sobre cada tipo de treinamento e como que você faz para chegar no resultado que você busca. Então, por exemplo, num treino forte de musculação ou em um treino forte de corrida com sprints de velocidade, por exemplo, eu vou gerar danos nas minhas proteínas musculares e eu vou precisar ressintetizar essas proteínas. Então não basta eu comer a proteína, digerir, ter os aminoácidos do sangue e achar que eles vão se ligar naturalmente uns aos outros para reformar
essa proteína. Na verdade, eu vou gastar bastante energia nesse processo e quase toda essa energia deriva do gasto de gordura, ou seja, eu queimo gordura para ter energia para ressintetizar as minhas proteínas. A mesma coisa vai acontecer com o meu carboidrato que eu gastei como fonte de energia durante o treino. Então, após o treino, eu vou consumir o meu carboidrato, eu vou comer, esse carboidrato vai entrar na minha célula, mas ele não se liga espontaneamente um ao outro para formar a minha rede de glicogênio, a minha cadeia de glicogênios. Para isso acontecer, eu também preciso de gordura e não faz o menor sentido eu usar a energia do meu carboidrato para ligar um carboidrato no outro se o meu corpo está sentindo falta do carboidrato. E esse processo continua ocorrendo às custas da gordura por mais ou menos 30 horas após a sessão de treino, a depender da intensidade, de quão vigoroso foi seu treino, e obviamente ele continua ocorrendo após o consumo de carboidratos e a liberação de insulina. Então essa alta demanda energética para a recuperação do treino costuma ocorrer às custas de gordura. Então quanto melhor for sua recuperação, maior a probabilidade de você conseguir atingir suas metas estéticas, por exemplo. Então, se eu entendo a importância do carboidrato para minha recuperação muscular, eu preciso compreender que restringir carboidrato atrapalha a minha recuperação e que o meu resultado deriva de uma boa recuperação e supercompensação. Se ela não ocorre, eu estou prejudicando o meu objetivo quando eu invento de não comer. Entender a regulação do carboidrato da glicose vai ser fundamental para entender o ganho de músculos e a perda de gordura no organismo. Então, consumimos o carboidrato, né, digerimos e absorvemos a glicose. Então, essa glicose fica circulando no sangue e, para ela ser utilizada dentro da célula, precisa entrar na célula. Mas o mecanismo mais comum de entrada depende do hormônio insulina, como se ele fosse uma chave e esse receptor que está na célula fosse uma fechadura. Então, essa bolinha, que é a chave, né, a insulina, liga nesse receptor e, como consequência, esse receptor desencadeia uma série de reações na célula que fazem com que eu abra portas na membrana da célula para essa glicose entrar. O legal do exercício é que a contração muscular faz com que essas portas se abram sem eu ter que ligar a insulina no receptor. Ou seja, a gente consegue melhorar o metabolismo da glicose no nosso corpo sem precisar produzir insulina. Lembrando lá da aula de nutrição, quem não assistiu, assista, porque é importante para entender isso aqui, que o excesso de insulina é um dos fatores que mais aumenta o ganho de gordura no nosso organismo. Então, eu preciso entender que o indivíduo com mais massa muscular, ele tem mais área de captura de glicose, visto que o tecido muscular é o maior captador de glicose do nosso organismo. Então, quanto mais músculo ele tiver, mais fácil vai ser da gente fazer essa regulação. Agora, lembrando que eu dependo da contração muscular para isso aqui acontecer. Então, não basta ser musculoso, eu tenho que estar ativo e com o treino adequado para isso acontecer. E entrando então na regulação da insulina, que é uma das maneiras da gente regular a glicose, como a gente explicou bem lá na aulinha base de nutrição, se você ainda não assistiu, é até legal começar por ela, tá? A gente explica um pouco melhor como a má saúde do intestino está relacionado com a inflamação, como o excesso de gordura saturada por consumo ou por hiperprodução, porque está produzindo insulina demais, também leva à inflamação, assim como alergias alimentares e o próprio excesso de gordura no organismo, né, sobrepeso, obesidade, levando à inflamação. A gente sabe que o indivíduo inflamado, ele não tem uma boa função daquela fechadura, ou seja, mesmo que a chave, a insulina, chegue e tenha contato com a fechadura está como se ela estivesse danificada, ela não funciona bem, então isso piora o metabolismo da glicose também. Mas a gente sabe que o excesso de treino aumenta a produção do hormônio cortisol, que também impede um bom funcionamento da fechadura, da insulina, assim como o fracionamento ruim da dieta, má qualidade de sono, estresse e a má alimentação de forma geral. Então é fundamental que você entenda que a precisão do exercício precisa ocorrer, nem de mais e nem de menos. Por exemplo, quando eu faço um treino e gero um dano muscular,
Para poder me recuperar do dano que eu causei, eu preciso instalar um processo inflamatório. Então, por que que o treino não é ruim para o nosso organismo? Porque se eu respeitar a curva de supercompensação, eu vou ter um processo de regulação do meu sistema imune, ou seja, eu vou ativá-lo de forma regular e fazer com que ele trabalhe cada vez mais rápido, de forma mais eficiente. Mas se eu não espero o tempo adequado para retomar o meu treino e treino mais do que eu deveria, eu tendo a ficar constantemente num quadro de inflamação. Isso pode prejudicar, inclusive, o metabolismo da glicose. E por que que a gente vê melhora na captação da glicose e da insulina mesmo logo após o treino? Porque aquelas portas, como eu falei, ficam abertas. Então, mesmo que eu aumente a inflamação no primeiro momento após o treino, aquilo não é deletério, não é ruim para o nosso organismo. E quando a glicose está bem reguladinha no nosso corpo e os receptores estão funcionando, ou seja, a minha dieta, meu sono, meu treino melhoraram a função do receptor, a gente tem mais ligação da insulina no receptor, fazendo com que eu estimule um eixo fundamental para o aumento da massa muscular. Então aqui um estudo de 2005 com diabéticos, onde eles fizeram musculação intensa com 3 séries máximas por semana e com alguma progressão, e os aeróbios também contínuos com progressão. Como já era esperado, né, o pessoal da musculação perdeu mais gordura e ganhou muito mais massa muscular. E é o que aconteceu, tivemos uma regulação da glicemia, melhorou bastante, e a própria insulina basal melhorou bastante. Apesar de não ter tido bons resultados aqui, a gente pega outros estudos semelhantes com melhoras discretas no metabolismo da glicose com aeróbios. Então, voltando àquela base que eu falei, a base é a força. E olha que interessante, já já a gente vai discutir melhor por que mesmo tendo ganhado alguma massa muscular e perdido alguma gordura, a gente não viu melhoras tão importantes no metabolismo da glicose com quem fez o exercício aeróbio. E também, como já era de se esperar, com todas essas melhoras aqui, uma regulação melhor também do LDL colesterol e HDL colesterol, ou seja, voltando para o que eu falei, a base está na força. E aqui um outro trabalho com 6 meses de exercício aeróbio. Então a gente viu uma melhora muito discreta na gordura corporal, ou seja, eles emagreceram um pouquinho, melhoraram, né, o metabolismo da glicose, como a gente esperava, só que como a gente pode ver novamente, a insulina não se modificou muito, na verdade ela ficou igualzinha do início ao fim do estudo, ou seja, mostrando que a produção de insulina, que é um fator relevante para o emagrecimento, não teve muita melhora. E aqui outro estudo comparando uma dieta de emagrecimento com exercício aeróbio de longa duração. Então, novamente uma perda de gordura bem pequena, um aumento na massa muscular de quem fez exercício, não levou a uma melhora efetiva da insulina de jejum. Já a galera que fez a dieta teve uma perda de gordura muito mais relevante, acabou perdendo alguma massa muscular, mas mesmo assim melhorou drasticamente a insulina basal. E para entender esses mecanismos, não tem como eu não entrar na bioquímica, mas eu vou simplificar o máximo possível. Então, eu tenho essa enzima, a isocinase, a HK, que ela aprisiona a glicose dentro da célula. E eu tenho essa outra enzima, que é a PFK1, que é a fosfrutocinase, que é o ponto de controle do gasto de glicose na célula. São as primeiras enzimas do metabolismo da glicose na célula. E essa HADH é o ponto de controle da oxidação do gasto, da queima de gordura no nosso organismo, que quanto mais alta ela tiver, maior é o nosso gasto de gordura, tanto em repouso quanto em exercício. Lembrando que a gente passa a maior parte do nosso dia em repouso, então cuidar dela parece ser bem importante. E usando um estudo clássico agora para explicar esse mecanismo, o que acontecia? O pessoal que fazia o aeróbio na zona alvo de queima de gordura, diminuía a quantidade daquela enzima que aprisiona a glicose dentro da célula e piorava a capacidade de metabolizar a glicose como fonte de energia na célula um pouquinho. E, como consequência, mesmo melhorando essa enzima aqui, que tem uma forte ligação com o gasto de gordura, o emagrecimento era discreto. Já quando a gente fazia o treinamento intervalado, o treino de sprints de velocidade, a gente melhorava 31% dessa enzima relacionada com o aprisionamento da glicose, com a retenção da glicose na célula, para que ela não volte para o espaço fora da célula, e melhorava
também a capacidade de utilizá-la dentro da célula, além de melhorar mais a capacidade de gastar gordura, mesmo com gasto de gordura bem pequeno durante o treino. E a galera perdia um pouquinho a mais de gordura corporal ao final do estudo. E uma das justificativas para baixa eficácia do exercício aeróbio de baixa intensidade em relação à perda de gordura é que essa enzima AHK, né, a isocinase, que ela já é baixa em sedentário, ela pode ficar até menor em indivíduos que fazem aeróbios contínuos, e isso faz com que a glicose que tem entrado aqui volte para fora da célula. Então, por que as pessoas não pioram a saúde com esse eixo da saúde com esses exercícios? Porque lembra que eu falei que a contração muscular faz com que eu abra essas portas? Qualquer exercício, mesmo leve, melhora de forma aguda a nossa captação de glicose. Então, qual é a consequência? Que o prejuízo que ele causa acaba sendo compensado pelo benefício que ele causa e fica empatado. Mas se o teu objetivo não é empatar, eu preciso balancear isso melhor. Então a gente sabe que o exercício vigoroso, como a musculação de alta intensidade ou um treino intervalado, que já vou explicar melhor, eles ajudam a gente a balancear essa quantidade de exocinase. E como consequência, a gente não deixa a glicose que entrou dentro da célula voltar para fora da célula, porque toda vez que ela volta para cá, eu aumento a necessidade de produzir insulina. E como eu comentei antes, o excesso de produção de insulina faz com que você acabe produzindo mais gordura, dificultando o seu emagrecimento, a sua perda de gordura. E o treinamento intervalado intenso, da sigla em inglês HIIT, seria a sucessão de estímulos vigorosos com descansos para eu conseguir me recuperar do estímulo que eu fiz e poder repetir esse estímulo. Lembrando que para a gente poder chamar de vigoroso, eu não posso ser capaz de manter o meu estímulo por muito mais do que 1 minuto e 10. Se eu conseguir manter a mesma velocidade, por exemplo, de um sprint de corrida, por 1 minuto e 20, esse estímulo tá com pouca velocidade ou pouca inclinação, qualquer coisa nesse sentido, certo? Então ele é bastante antigo no esporte, e temos inúmeras formas de praticar o treinamento intervalado intenso, seja para melhorar a capacidade, tanto de gastar glicose quanto de gastar gordura, né? Então ele tem aplicação no desempenho humano. Agora, se eu quero transpor isso para a perda de gordura, eu tenho que observar ele da mesma maneira que o esporte enxerga. Eu não posso querer fazer um treino intervalado intenso só e querer que o meu metabolismo melhore. Então eu preciso daquela prática sistemática de dano, recupera, supercompensa. Então eu preciso de regularidade e preciso de planejamento, porque se eu não supercompensar de modo adequado, eu acabo entrando no overtraining, como eu falei antes. E aqui um exemplo de treinamento intervalado no elíptico com o professor Thiago Machado, aqui de Brasília, que trabalha com a gente, com mais ou menos 15 segundos de estímulo ao out, ou seja, com a potência máxima, uma carga muito elevada e a máxima velocidade que ele conseguiu. Então, como foi um estímulo de 15 segundos, ele vai aplicar um intervalo de mais ou menos 1 minuto de recuperação passiva, ou seja, recuperação parado. A partir daí, ele vai repetir um novo sprint e vai recuperar por 1 minuto parado de novo. Como é um indivíduo muito forte, muito treinado, esse treino provavelmente deve ter ficado com 8 a 12 sprints para ele alcançar os objetivos dele. Mas o ponto-chave é que eu não preciso necessariamente aplicar sempre o treino com potência máxima, sempre ao out. Então eu poderia, por exemplo, ter utilizado um pouco menos de carga e um pouco menos de velocidade e utilizado um estímulo aí perto de 50 segundos e ainda assim uma recuperação passiva ou ativa mais curtinha, ali perto de 40 segundos, 1 minuto mesmo. Ou eu poderia, por exemplo, dar um estímulo de potência máxima mais curto, tipo 5 segundos, e um intervalo também mais curto e trabalhar com maior número de sprints, ou poderia também prolongar o estímulo por mais ou menos 30 segundos e fornecer uma recuperação passiva, parado, ali liberando em 3, 4 minutos e trabalhar com aí 4, 5 sprints no máximo. Ou seja, eu tenho inúmeras maneiras de trabalhar o treinamento intervalado de alta intensidade, a depender do meu objetivo
de quem é o meu aluno, do que ele pode, o que ele consegue, o que ele deve fazer e o que ele precisa fazer, e quais são os fatores limitantes, seja articular ou seja metabólico, cardiopulmonar e etc. E para quem tiver Instagram, sigam o professor Thiago Machado, Thiago Rino, 84. Então ele sempre tem muita coisa boa para acrescentar para a gente. E mais uma peça no nosso quebra-cabeças bioquímico, que é a citrato-sintase, a CS. Ela regula a velocidade de entrada de combustível no nosso ciclo de produção de energia. Ou seja, quando ela funciona bem, a gente é capaz de gastar mais reservas. Então a gente vê estudos com treino intervalado, melhorando a capacidade dessa enzima em trabalhar em 48% e, consequentemente, também, por essa e outros motivos que já expliquei anteriormente, a gente melhora a nossa capacidade em 62% de gasto de gordura, que bate com os estudos que eu citei anteriormente. E juntando as peças do quebra-cabeça, então eu começo a entender que a melhora do metabolismo da glicose está diretamente relacionado à melhor capacidade de gastar energia em repouso e gastar gordura em repouso, em exercício também, mas principalmente no repouso. Então eu sei que baixos níveis da citrato-sintase estão relacionados com a piora no metabolismo da insulina e da glicose, e piora a minha capacidade de usar glicose dentro da célula também. Já altos níveis dessa enzima estão relacionados com altos gastos energéticos, e eu sei que quando eu restringo minhas calorias consumidas, quando eu faço uma dieta com déficit calórico, eu pioro também o metabolismo da glicose, eu pioro o metabolismo energético e eu pioro a minha capacidade de gastar gordura. Ou seja, quando eu faço uma dieta de restrição calórica por longo prazo, eu vou vendo que cada vez ela me emagrece menos a cada semana. Então o exercício vigoroso de forma intensa, de forma regular, ele diminui o efeito negativo que a dieta tem sobre o nosso organismo. Ou seja, o treino não só faz que você emagreça mais, ele faz com que você continue emagrecendo por mais tempo via dieta também. Então eu preciso estimular a via do gasto de glicose para isso acontecer, para manter os níveis também de citrato-sintase e da enzima que induz o gasto de gordura. E a última peça vai ser a UCP3. O que ela faz? Ela desvia prótons da nossa reação de produção de energia e diminui a nossa formação de ATP. Então o que eu preciso entender? Que eu posso ter a gordura ou o carboidrato como fonte de energia, mas para eu poder utilizar essa energia eu preciso transformar isso em ATPs. E quanto mais ATPs eu formar, mais energia eu vou ter. O que essa enzima faz? Ela diminui a formação desses ATPs e desvia esses prótons para que a gente gere de calor. Então, outro nome para ela é termogenina, né? É a proteína que regula a termogênese. Então, o que eu sei sobre a UCP3? Que quanto mais ativa ela estiver, menos ATP eu gero. Só que a nossa necessidade de ATP ela é razoavelmente constante. Então, se eu tenho muita UCP3 e estou produzindo pouco ATP, a consequência é que eu gaste mais carboidrato e que eu gaste mais gordura para gerar esse ATP. Se eu tenho um pouco CP3, eu acabo produzindo menos calor e mais ATP e acabo poupando a minha gordura corporal. E outra informação importante sobre o CP3 é que ela diminui a nossa formação de radicais livres. Então, quanto mais o CP3 eu tiver, além de eu gastar mais gordura, eu formo menos radical livre e menos dano à célula. Guarda essa informação que vai ser importante já já. E o que a gente vê com o exercício contínuo, né, de moderada intensidade, é que essa UCP3 muscular pode reduzir a atividade em até 76%. Isso pode ocorrer, inclusive, rápido, em 2 semanas de treinamento, que é o tempo normalmente que a gente consegue ver ainda emagrecimento com exercício moderado. Já com exercício intenso, a gente consegue pelo menos manter ou aumentar a atividade da UCP3, dependendo do protocolo que você use de treinamento, né? E com isso, um aumento do nosso metabolismo, um aumento do nosso gasto de reserva, ou pelo menos uma preservação desse gasto. E a gente sabe que trabalhos mais anaeróbios, mais vigorosos, que gastem mais glicogênio, que gastem mais reserva de carboidrato e que eu tenha resistência contra cargas,
são fatores de aumento dessa CP3, que são situações comuns em exercícios vigorosos e na própria musculação. Poxa, mas então se o exercício aeróbio piora o meu metabolismo dos radicais livres, ele é perigoso? Não, ele não é perigoso, desde que você faça ele bem feito e mantenha os seus sistemas de combate a radicais livres efetivo, que depende do resto do seu treinamento, que depende também da sua alimentação. E é importante chegar ao processo de cima que a gente não vive 24 horas por dia gastando reserva de gordura. Quando a gente come, a gente, através do nosso metabolismo de síntese, a gente produz, absorve e estoca as nossas gorduras. E que a gente precisa das mitocôndrias para gastar mais energia. Então, quanto mais mitocôndrias a gente tiver, e quanto melhores elas forem, isso depende desse PGC1-alfa aqui para ocorrer, quanto melhor for isso, melhor vai ser a nossa capacidade de gasto depois de ter estocado. E olha que legal, acima de 6 semanas de treinamento intervalado intenso, acima da nossa capacidade aeróbia máxima, ou seja, vigoroso, eu consigo ter melhoras naquele PGC1-alfa relacionado com o aumento da quantidade de mitocôndrias, que é onde a gente gasta gordura, e com a funcionalidade delas. Então melhora esse fator em 138%, melhorando a capacidade de gastar gordura, e também consigo reduzir o transporte de gordura para dentro da célula, e também consigo reduzir a produção de gordura, impactando na minha composição corporal. E eu sei que com treinos máximos de musculação ou com treinos onde eu tenha alto trabalho e alta potência, lembrando que potência é força vezes velocidade, então não adianta muito reduzir a carga para fazer rápido, eu consigo também melhorar o PGC1-alfa. E que quando eu faço aeróbio de intensidade moderada, normalmente eu não consigo melhorar muito essas funções aqui, apesar de ter melhoras no PGC1-alfa também. Outro conceito fundamental para a gente compreender obesidade e emagrecimento é a divisão de células quando elas aumentam muito, que a gente chama de hiperplasia. Ou seja, eu posso ter uma célula gordurosa que foi aumentando de tamanho, foi hipertrofiando por acumular mais gordura, que consequentemente se subdividiu em novas células de gordura e que posteriormente apliquei treinamento, dieta, dormi melhor e emagreci. Essa pessoa que emagreceu após ter passado por um processo de hiperplasia, ela vai ter maior dificuldade em manter o peso, e um dos motivos dele é o seguinte, que essa célula que ficou muito pequenininha com pouca gordura, ela tem uma maior afinidade para acumular gordura até que ela chegue num tamanho adequado, num tamanho normal. E que não tem como eu matar essas células de forma eficaz, uma vez que a célula gordurosa vai viver 30 anos. E outro conceito importante é que eu posso ter ou não uma carga genética favorável ou desfavorável ao ganho de gordura, mas se eu passei a minha vida inteira ensinando os meus genes a produzirem mais proteínas que aumentam a produção e acúmulo de gordura, mesmo que eu emagreça depois, eu já ensinei como os meus genes devem trabalhar. Então uma pessoa que ensinou o corpo a ganhar gordura durante a vida, quando ela dá uma escorregadinha, ela tende a engordar com maior facilidade, mesmo que ela não tenha nascido com essa carga genética, porque eu posso silenciar ou ativar os meus genes de acordo com o meu estilo de vida. E a gente sabe que obesos que emagreceram têm um gasto de energia menor em repouso e que isso dificulta a manutenção do peso perdido, que, como a gente falou, pode ser genético ou adaptado, então na verdade é sempre uma interação do ambiente com os seus genes. E a gente sabe que os efeitos dos exercícios aeróbicos de longa duração, os moderados na taxa metabólica de repouso, ela não é consensual, então a gente sabe que ele pode aumentar de forma discreta ou reduzir, é muito variável nos estudos, mas o que a gente sabe é que o gasto de energia para digerir e metabolizar o alimento, ele cai em indivíduos que praticam de forma muito relevante os exercícios de longa duração. E a gente tem estudos mostrando que atletas de resistência, de provas de longa duração, têm um gasto de energia em repouso menor do que sedentários, mesmo quando corrigido pela massa muscular. Isso se deve, uma das explicações é que há uma redução nos hormônios da tireoide e na norepinefrina, que são hormônios e neurotransmissores
relacionados com gasto de energia e oxidação de gordura, lembrando que não basta a gordura sair de onde ela está. Eu tenho que gastar ela, e basicamente quem tem o maior gasto de gordura no nosso corpo são os músculos e o fígado, então ter uma quantidade legal de massa muscular, manter a massa muscular no emagrecimento, vai ser fundamental, inclusive, para manter a saúde do seu fígado, evitar uma sobrecarga do seu fígado durante uma fase de emagrecimento. E é importante lembrar que toda vez que a gente reduzir o que a gente está comendo e toda vez que a gente tentar gastar mais caloria, a gente vai reduzir o nosso gasto energético basal, a nossa taxa metabólica vai cair. Então, supondo que seu sistema digestivo está saudável, sua dieta está equilibrada em carboidrato, lipídio, proteína, distribuição, o cálculo está correto, eu espero que no segundo mês eu tenha uma queda de 20% no emagrecimento. Ou seja, se eu era capaz de perder 5 quilos de gordura no primeiro mês de trabalho, no segundo mês, na melhor das hipóteses, eu vou ser capaz de perder 4 quilos de gordura. E eu tenho que entender também que se eu perder mais do que 20% do peso total em massa muscular, o meu trabalho foi meio mal feito. Então, quanto mais músculo eu perder na tentativa de perder gordura, maior vai ser a termogênese adaptativa, que é essa queda do metabolismo, e pior vai ser a velocidade de emagrecimento no mês seguinte, e assim sucessivamente. E partindo dos estudos que tentaram promover perda de gordura só com exercício, seja ele leve ou intenso, terem apresentado resultados pequenos, ou seja, insuficientes para controlar a obesidade, para tratar o sobrepeso, eu parto da ideia que eu preciso necessariamente de melhorar a minha alimentação, de fazer uma dieta com déficit calórico para poder ter uma perda de gordura relevante. Mas aí eu parto da ideia também que essa dieta vai gerar colaterais, ou seja, ela vai piorar o meu sistema de gasto de energia e ela vai piorar o meu metabolismo do carboidrato. Então, na hora que eu entro com um treino mais intenso, eu ajudo a contrabalancear esses prejuízos causados pela dieta e ainda consigo melhorar de forma a reduzir a minha capacidade de formar gordura. E isso a gente acaba não vendo como um efeito crônico do exercício aeróbio de intensidade moderada. E lembrando que o tal do EPOC, o excesso de consumo de oxigênio que ocorre após um treino mais intenso, ele não justifica o que a gente está explicando, porque a magnitude dele é sempre muito pequena. Então a explicação ela é mais dos marcadores metabólicos que eu expliquei anteriormente. E a gente tem estudos de longa duração mostrando que os exercícios aeróbios contínuos são ineficazes para a perda de gordura, mesmo quando eu utilizo o exercício aeróbio na zona alvo de queima de gordura, o tal do Fat Max, com o meu frequencímetro ali. Quando eu aumento o tempo do estudo e vou progredindo em intensidade, mas mantenho ele contínuo. Quando o treino é feito em uma parcela só no dia, ou se eu parcelar em 3 vezes ao dia. E também quando eu aumento o tempo de duração do exercício, aumentando o gasto calórico. Então eu vejo que ele não potencializa a perda de gordura induzida pelas dietas também, e que também eles não são muito efetivos para manter o peso perdido em pessoas que emagreceram. E olha como é que esses dados são robustos. Esse estudo do Miller de 97 analisou de 1975 até então todos os trabalhos que envolviam dieta, exercício aeróbio e emagrecimento. E o que ele verificou? Que quando as pessoas faziam só dieta, elas perdiam 6,8 quilos. Quando elas faziam aeróbio, elas perdiam cerca de 3 quilos, isso em média de 21 semanas. E quando eu somava os dois, a perda de peso não era tão diferente assim, exatamente pelos mecanismos que eu tentei explicar no início da aula. E quando eu uso só musculação ou treino intervalado intenso, sendo otimista, os melhores estudos mostram uma perda de gordura no máximo o dobro do que o aeróbio contínuo pode promover. Então, simplificando, quando eu faço aeróbio moderado, eu aumento o gasto de gordura e de energia durante o treino, mas uma das respostas mais prováveis do meu organismo é armazenar gordura e poupar energia em repouso, porque ele sabe que pode ser necessário
ter mais reserva de gordura para um próximo evento, como um treino, por exemplo. Já quando eu faço um treino intenso, eu tenho um gasto relevante de carboidrato e tenho danos musculares durante o treino, só que eu tenho necessidade, depois disso, de fazer mais força, ou seja, eu preciso me recuperar de forma a estar mais forte, mais veloz. Então eu acabo direcionando reservas para melhorar a capacidade de gerar força e velocidade no campo, de aumentar minhas proteínas musculares e aumentar minhas reservas de carboidrato. E como eu falei antes, ao custo da energia de gordura. Então, quando eu começar a entender que o exercício intenso ele é fundamental para manter o potencial da dieta, eu vou estar num caminho melhor para o emagrecimento. E quando eu falo de musculação, eu vou ter algumas vantagens, que é o ganho de massa muscular durante a própria fase de emagrecimento. É um exercício também capaz de induzir uma perda de gordura melhor do que o aeróbio contínuo. Ele vai me ajudar mais do que o exercício aeróbio intenso, inclusive na manutenção da taxa metabólica de repouso, e ainda vai reduzir o meu risco de lesão em relação às outras modalidades esportivas. E além disso, a gente sabe que a musculação vai ser segura em mulheres, idosos, crianças, diabéticos, hipertensos, desde que eu saiba fazer. Então ela é uma ótima porta de entrada. E voltando no comecinho da aula, eu preciso lembrar que a supercompensação entre os treinos é que vai promover o meu resultado. No caso da musculação, eu espero a hipertrofia muscular como um resultado esperado. E todos esses mecanismos, eles vão ocorrer ao mesmo tempo. Então essa separação entre treino tensional, metabólico, etc., era meramente didática. E para exemplificar o que é um treino máximo, um treino levado até a falha muscular na musculação, a gente vai usar o supino reto com halteres e a gente vai usar os pesos livres para melhorar a coordenação motora e equilíbrio. A gente vai usar amplitude de movimento completa para evitar encurtamentos musculares e melhorar a flexibilidade. A gente não vai descansar nas fases de transição, mantendo o músculo sob tensão constante, que é o que a gente chama de desvantagem mecânica. A gente vai controlar a velocidade de contração concêntrica, que é quando eu levanto o peso, e a contração excêntrica, que é quando eu retorno à posição inicial. Eu vou controlar o fluxo respiratório quando for necessário e vou bloquear também quando for necessário para melhorar o meu desempenho e segurança e melhorar a regulação e segurança da pressão dos vasos cranianos. E vou fazer a insistência no último ângulo alcançado, então você viu que essa passou, e vou insistir de verdade e nessa a gente vai ficar. Quando eu não consigo completar a repetição, eu posso chamar de uma série máxima na musculação. Como vocês podem ver, não precisa arremessar o peso no chão, não precisa quebrar a academia. E além dos mecanismos bioquímicos relacionados ao treinamento intervalado, na musculação, quando eu vou me reparar dos danos musculares, eu sei que em 24 horas após o meu treino, ainda tem um aumento de até 400 calorias no meu dia e com mais 24 horas eu posso manter esse aumento da taxa metabólica em até 250 calorias. E eu sei também que a miostatina, que é um fator que impede a hipertrofia, quando eu faço um treino de boa qualidade, eu inibo essa miostatina. E quando eu inibo a miostatina, eu melhoro a oxidação de gordura, uma vez que essa miostatina pode reduzir a nossa capacidade de perder gordura. Então, por exemplo, com 3 sessões semanais de musculação, máximas, né, levada até a falha, eu sei que eu posso manter o meu metabolismo elevado por todo o período da semana, em função das microlesões causadas daquele fator térmico, e se esses treinos forem realmente máximos, eu tenho que observar que a minha capacidade de recuperação individual, ela não é tão variável assim. Então, com o treino máximo, é bem difícil de recuperar em menos de 7 dias daquele mesmo treino. Então, eu preciso de uma periodização, de um planejamento, de um acompanhamento profissional. Então, quando eu vou planejar um treino de musculação, eu tenho que ofertar o mesmo grau de estímulo para cada agrupamento muscular e a mesma lógica de descanso. Então, para ter uma evolução harmônica, eu preciso saber quais músculos realmente atuam em cada exercício e não treiná-los separadamente em outros dias. Então, quando eu faço um movimento de empurrar, por exemplo, como um supino, um desenvolvimento, eu vou ter um trabalho eficaz de peitorais, dos ombros, né, dos deltoides anterior e médio e do nosso tríceps. Então, eu não posso treinar, por exemplo, o tríceps e o ombro separado do dia de supino. Vai valer a mesma coisa quando eu for pensar no bíceps em relação ao dia de costas, com puxadas e remadas. Então, eu vou trabalhar as costas, os trapézios e o bíceps vai junto.
Da mesma maneira que isso vai acontecer quando eu fizer um leg press, um afundo e um agachamento. Eu sei que vou ter um trabalho dos glúteos, da parte da frente da coxa, que é o quadríceps, dos posteriores da coxa, da musculatura que estabiliza a minha coluna vertebral e também das panturrilhas. Então eu posso treinar esses aqui num dia, tipo a segunda-feira, esses aqui numa quarta-feira, por exemplo, e esses aqui numa sexta-feira. Agora, se eu tenho menos tempo, eu vou ter que juntar algum grupo muscular. Então, eu posso trabalhar superiores tudo num dia e inferiores em outro. E se a minha agenda de tempo estiver muito ruim, eu posso até juntar todos eles no mesmo dia. Então, o problema vai acontecer quando eu tiver excesso de divisões de treinamento. Então, falando sobre dose, quando eu falo de séries máximas, eu sei que eu não tenho muita vantagem em ultrapassar 6 a 8 séries por grupo muscular por semana. Então, por exemplo, se eu fiz lá 4 séries de supino reto e 4 séries de desenvolvimento, eu bati já em 8 séries máximas. É o máximo ali que a gente vai ter efetividade. Quando a gente começa a passar disso, a gente aumenta indicadores de catabolismo, piorando nossas respostas hormonais. Então acaba sendo improdutivo e aumentando o nosso risco para overtraining. Ou seja, ele vai ser prejudicial ao resultado de longo prazo. Então não faz muito sentido aumentar o volume de treinamento quando a intensidade já é máxima. Ou seja, caso a intensidade não seja máxima, pode ser que tenha alguma vantagem caso você não possa e não consiga treinar máximo, né, em aumentar o volume de treinamento. Só que quando eu aumento o número de séries, nem sempre eu consigo treinar tudo de membros superiores num dia só, então acaba que eu preciso de mais dias para treinar e que quanto mais séries eu fizer no meu treino, mais o meu treino vai demorar para acabar. Por que é importante pensar nessa lógica? Porque, como eu falei anteriormente, a maioria das pessoas não vai fazer exercício por falta de tempo. Então, peraí, se eu vou fazer ali 6 séries de supino, então eu vou gastar 6 minutos em treino, vou ter aí mais ou menos, sei lá, 2 minutos de descanso entre cada série. Então, vou ter 18 minutos de treino e vou fazer aí mais 5 minutos de aquecimento. Então, meu treino não chegou em meia hora ainda, chegou em 25 minutos. Então, se eu junto tudo num treino só de membros superiores, vai dar um treino de 45 minutos. E aí eu vou lá e faço outro treino por semana de membros inferiores, dificilmente ele vai passar de meia hora. E se o tempo for extremamente escasso, eu tenho trabalhos mostrando que uma série máxima por semana já traz resultados expressivos, inclusive semelhante ao que a gente vai chamar de nível ótimo. Isso quando eu estou falando em hipertrofia. Então, quando eu falo em exercício de musculação para melhorar minha força, para diminuir risco de lesão e priorizar outros treinamentos, muitas das vezes eu consigo também fazer um bom trabalho. Ou seja, se eu tiver meia hora por semana, uma vez, eu já consigo fazer um excelente trabalho de musculação e com certeza, muito melhor do que ficar em casa no sofá. Como é que eu vou fazer para progredir, então, na musculação? Então, a primeira coisa é observar quem é o meu aluno. Então, Dona Maria, 57 anos, nunca fez musculação. Com certeza, ela não é uma boa candidata para treinar até a falha no primeiro treino, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar a técnica, vou ensinar a postura, vou ensinar a retirar o peso do chão, vou ensinar a guardar o peso sem me machucar. Vou ver como é que está a minha mobilidade. Então, às vezes, a Dona Maria só consegue fazer metade do movimento do agachamento. E aí eu vou ver se isso é um problema de encurtamento de posterior da coxa, se é um problema de mobilidade no tornozelo, e vou entrar com um treino de flexibilidade para melhorar isso aqui, e vou ou manter o movimento parcial, ou vou buscar um movimento que ela consiga fazer. Porque, às vezes, a falta de amplitude está relacionada à má coordenação motora. Então, às vezes, ela consegue fazer um leg press melhor, com mais amplitude, e não consegue fazer um agachamento. Pode ser o caso de usar o leg como um treino mais para melhora de desempenho e usar o agachamento de forma mais leve para ir ganhando coordenação motora até aprender a fazer o agachamento. Então, ou seja, isso aqui tem que ser reajustado constantemente até que a mobilidade fique boa. E eu vou ensinar a respirar adequadamente, não necessariamente fazer a manobra de valsalva, então ela pode ser bastante útil, inclusive a postura
durante o treino, mas ela pode aparecer naturalmente de acordo com o aumento da faixa de esforço. Agora, se eu não ensino o meu aluno a inspirar e expirar na hora certa, ele vai ficar muito perdido na hora de executar os movimentos. Então eu vou precisar ajustar as cargas, lembrando que cargas altas demais ou baixas demais vão impedir uma boa técnica de movimentação. E lembrando que eu tenho essa variável importante, que é o tempo de contração muscular, o tempo sob tensão. Então eu posso ter mais ou menos repetições, mais ou menos velocidade, de acordo com a vivência motora. Então, com certeza, alguém com pouca coordenação não é o melhor candidato para empurrar as coisas rápido demais na musculação, certo? E aí eu vou ter que progredir. Então, por exemplo, eu posso na primeira semana aplicar um protocolo, na segunda semana eu vou pedir para esse meu aluno fazer o movimento um pouco mais devagar, ganhando tempo sob tensão, isso já aumenta a faixa de esforço. Aí na terceira semana eu peço para ele manter a velocidade que ele utilizou na semana 2 e fazer uma margem de repetição um pouquinho maior. Aí, sei lá, na quarta semana eu dou uma progressão de carga para ele, mexendo ou não na velocidade e na margem de repetição. Então eu tenho uma série de variáveis para serem trabalhadas de forma progressiva, certo? De forma a melhorar essa faixa de esforço para que eu consiga buscar um treino possivelmente máximo. Lembrando que antes de 4 a 6 meses de treino, é bem provável que o aluno não consiga se recuperar de treinos máximos. Então eu tenho bastante tempo para trabalhar todas as variáveis técnicas da musculação antes de falar em treino máximo. E será que todo treinamento intervalado precisa ser all out, ou seja, com potência, com velocidade de carga máxima, igual o Thiago demonstrou lá atrás? Não. Se eu estou buscando emagrecimento, eu preciso de um treino intenso, mas eu tenho diversas variáveis a serem controladas a fim de promover esse emagrecimento. Então, por exemplo, se eu vou fazer um protocolo submáximo, ou seja, sem potência máxima e sem chegar ao esgotamento em cada série, eu vou ter que ter um monitoramento melhor dos descansos, talvez o número de séries de sprint seja maior, mas eu consigo chegar lá também. Se eu tenho limitações individuais em relação ao sistema cardiorrespiratório, metabólico, para ver até onde eu posso levar cada estímulo e até onde eu posso levar o meu treino, se eu tenho alguma limitação estrutural. E aí eu vou fazer também a escolha do ergômetro, se eu vou usar uma bicicleta ergométrica, se eu vou usar um elíptico, se eu vou usar uma esteira. Isso vai estar relacionado ao objetivo do aluno, ao que ele faz também de forma acessória ao treino, o treino intervalado, e quais são as limitações desse aluno. Então, por exemplo, um aluno com lesão de tornozelo ou de joelho não é o melhor candidato para corrida, pelo menos inicialmente. Assim como um indivíduo muito obeso, talvez não seja o melhor candidato para a corrida por causa da sobrecarga articular. Talvez a bike ou elíptico seja mais interessante para essa pessoa. Então, um paciente, um aluno com doenças cardiorrespiratórias, talvez ele não possa fazer um treino all out. Talvez ele não deva fazer um treino all out. Então, mais uma vez, eu preciso do professor cuidando das variáveis estruturais do treino. Então, por exemplo, no campo intensidade, eu posso ajustar a carga, ajustar a inclinação, posso ajustar a velocidade. No quesito descanso, ele pode ser ativo, ou seja, com uma carga menor e velocidade menor, até que eu recupere os parâmetros metabólicos, ou ele pode ser passivo, né? O descanso pode ser parado. Nesse caso, indivíduos que não têm o costume, que não sejam treinados, é importante manter a atenção para que ele não tenha uma queda importante da pressão arterial e não passe mal no meio do treino. Então, eu tenho vários determinantes para intensidade e para descanso. E o tipo de estímulo que eu quero promover, como é que é a condição física atual do meu aluno, qual que é a vivência motora pregressa e fase do treinamento. Então, por exemplo, o meu aluno é saudável, ele não está com sobrepeso, quer perder um pouquinho de gordura, mas ele quer correr. Só que ele não sabe correr, então ele é um forte candidato para lesionar. Então talvez um HIIT
deva progredir com ele primeiro numa bike e enquanto ele trabalha a coordenação motora de corrida e aprende a correr. E lembrando que aquelas adaptações que a gente busca, que a gente falou anteriormente, dependem da constância e da cronicidade, ou seja, elas não aparecem da noite para o dia. Eu preciso de período, né, semanas e meses de treinamento para que meu metabolismo fique saudável, né? E essas melhoras metabólicas são altamente úteis em doenças, bem toleradas, inclusive em pacientes com perturbações metabólicas, desde que use protocolos adequados e progressivos. Então agora falando sobre modalidades concorrentes, o filé mignon do treinamento, o filé mignon do exercício e saúde, que é a união da musculação com treinos intervalados. Legal, incrível, maravilha, só que eu tenho que tomar um cuidado, porque um treino interfere no outro, então se eu não tiver uma recuperação muscular adequada entre os treinos, eu acabo não progredindo da forma que eu quero, né? Então, eu não posso simplesmente adicionar treinos intervalados ao meu protocolo de musculação. Então, eu preciso adicionar descansos para os músculos treinados também no meu treino intervalado. Então, lembrar que musculação não vai ser igual musculação mais treino intervalado, que é o que a gente chama de treinamento concorrente. Então, iniciantes do treinamento intervalado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adaptar o sistema locomotor, ensinar o gesto motor a ele, de forma a reduzir risco de lesão e melhorar a força dele com musculação, né? Como eu já havia dito. Então, eu vou progredir controlando a frequência semanal dos treinos, evitando overtraining e evitando prejuízos de médio e longo prazo. Ou seja, o excesso de treinamento atrapalhando o ganho de músculo, atrapalhando a perda de gordura e atrapalhando a segurança. E aí, transpondo, né, o conceito de treinamento de força e treinamento intervalado para outras modalidades esportivas, então a maioria dos esportes vão ter uma característica intervalada, então a gente sabe que é uma das melhores formas para melhorar desempenho em esporte. E a vantagem que eu tenho do treinamento formal é que eu tenho controle sobre as variáveis do treinamento. Então, por exemplo, se eu vou fazer um treino intervalado de corrida, é muito mais fácil trabalhar do jeito que eu quero numa pista ou numa esteira do que só mandando o meu aluno jogar um futebol, mesmo sabendo da característica intervalada de um futebol. Então isso também diminui o risco de overtraining e diminui o risco de lesão por traumas. Então no futebol é muito mais fácil de machucar, por exemplo, ou no jiu-jitsu do que numa bicicleta ergométrica. Então eu tenho que observar quando eu faço um treino de musculação voltado para hipertrofia, a reposição da reserva de carboidrato, a síntese de proteína e a termogênese relacionada ao dano muscular são fatores que fazem a minha mitocôndria gastar mais gordura e gastar mais energia. Então, eu posso aumentar a atividade dela ou posso estimular essa mitocôndria a se multiplicar, melhorando a minha capacidade de gasto de gordura. Agora, quando eu falo em multiplicação dela, eu vou estar falando mais de treinamento mais aeróbio, mais intervalado. Então, quando eu tenho intervalado, pelos mesmos motivos da musculação, eu acabo estimulando esse processo a ocorrer. Lembrando que na musculação, como eu vou ter mais dano muscular e mais estímulo para repor proteína, esses fatores ficam mais elevados. E no treinamento intervalado, como eu tenho um maior gasto de reserva energética, eu vou ter uma maior ressíntese das reservas de glicogênio. Por causa disso, no próprio treino intervalado, a minha recuperação entre um treino e outro, ela é mais rápida, já na musculação isso demora um pouquinho mais. E lembrando que o aumento da massa muscular, que também pode acontecer com treino intervalado e vai acontecer, aumenta a minha captação de glicose em repouso. Lembrando também que o excesso de estímulo via treinamento intervalado pode atrapalhar um dos eixos relacionados à hipertrofia, então é bom ter cuidado, como eu falei anteriormente, quando eu vou juntar esses dois. Porque se eu for entrar em overtraining também, eu acabo fazendo com que essa inflamação piore a minha recepção de insulina, aquele mecanismo de chave fechadura que eu expliquei anteriormente, fazendo com que eu produza mais insulina e, consequentemente, produza mais gordura por causa disso. E lembrando que o excesso de cortisol que ocorre num processo de overtraining, ou de estresse, ou de insônia, ou de uso abusivo de cafeína, por exemplo, ou em jejum muito prolongado,
e ele também vai aumentar a nossa resistência à testosterona, ou seja, ele vai ocupar o receptor da testosterona, a fechadura da testosterona, e eu acabo convertendo essa testosterona em outros hormônios, e isso pode prejudicar o meu equilíbrio hormonal. Lembrando que tudo isso aqui também vai acontecer quando eu tiver um consumo menor de carboidrato e principalmente quando os outros nutrientes também não estiverem equilibrados. Então, eu tenho uma conexão novamente fundamental entre treinamento e dieta adequada a fim de ter saúde e bons resultados. E com o aumento do cortisol, além desses prejuízos no campo da resistência à insulina e do metabolismo da testosterona, eu vou também alterar a minha fome, possivelmente aumentando a quantidade de alimento consumido, e eu também posso piorar aquela maturação das células de gordura, fazendo com que eu tenha maior capacidade de armazenar gordura. Então o overtraining parece não ser uma boa ideia. Além disso, com o cortisol aumentado, eu vou ter pioras no sono, piorando a produção do hormônio GH e da própria produção de testosterona, que já vai estar com uma ação reduzida. Isso vai piorar a reparação dos tecidos, pode piorar risco de lesão óssea articular e muscular, pode piorar a nossa gordura corporal e também alterar a nossa libido. E voltando lá no comecinho, quando eu falei sobre os tais radicais livres, então quando eu não me recupero adequadamente, quando eu exagero no meu treino, eu acabo tendo mais produção de radicais livres, principalmente se eu estiver falando em exagero de exercício aeróbio, e esses radicais livres acabam gerando dano nas membranas das mitocôndrias e causando uma disfunção nessas mitocôndrias que acaba piorando a nossa capacidade de gastar gordura. E, cronicamente, isso levando à inflamação, piora aqueles mecanismos de resistência à insulina que eu expliquei anteriormente, facilitando o ganho de gordura. E lembrando que esse quadro de resistência à insulina também desfavorece a nossa massa muscular. E eu sei também que quando o meu metabolismo dos carboidratos, que eu expliquei lá no comecinho da aula, fica prejudicado, eu acabo prejudicando essa outra via que a gente vai chamar de via das pentoses, que você não precisa saber o nome, mas ela dá origem à glutationa. E essa glutationa vai ser um dos principais mecanismos de combate aos radicais livres no nosso organismo. Então, um bom cuidado com o treinamento e o favorecimento dos treinos intensos favorece com que esse mecanismo funcione corretamente. E a alteração nessa via das pentoses pode piorar nossa capacidade de renovação celular, nossa capacidade de síntese de novas proteínas e de recuperação entre os treinos, consequentemente piorando nossa capacidade de ganhar músculo e nossa capacidade de perder gordura. Então, o que eu tenho que observar? Que um treino que não consiga melhorar a nossa metabolização, nosso uso do carboidrato, ele não vai conseguir melhorar muito esse eixo aqui também. Ou seja, quando o nosso cortisol, nossa recuperação muscular fica bagunçada por excesso de exercício, o nosso metabolismo vira essa bagunça aqui. Então, quando eu não me recupero adequadamente dos meus treinos, eu pioro meu desempenho, resultado, sono, qualidade de vida, pioro o meu humor e as minhas relações sociais consequentemente, perco desempenho mental. Então, eu preciso entender que eu preciso planejar o meu treino, mas eu preciso de acompanhamento, de revisão desses planos constantemente para que o aluno desenvolva, né, para que ele seja estimulado, para que a carga de estímulo seja adequada, mas que essa carga de estímulo não coloque ele em overtraining. Então eu preciso de um professor que tenha conhecimento desses sistemas e que tenha bagagem prática para conseguir fazer os ajustes mais adequados de acordo com a necessidade individual de cada aluno. E como eu falei anteriormente, os esportes como futebol, vôlei, as lutas necessariamente vão ter uma característica de treino intervalado intenso. Algumas modalidades, dependendo da prova de natação ou de corrida ou de ciclismo, eu vou ter uma maior ou menor participação do esforço pela via energética da glicose, e ele pode ser bastante útil, mas que na maioria das vezes, quando eu tenho esses esportes mais com bola e lutas, etc., eu vou ter uma aproximação do treinamento intervalado.
E se o professor for bom, eu consigo adaptar a lógica de treinamento intervalado a quase qualquer modalidade. Agora, quando eu aplico exercícios como pular corda de alta dificuldade de coordenação motora e atividades que sejam arriscadas em alta velocidade, eu acabo comprometendo ou a segurança ou realmente não conseguindo aplicar um treinamento intervalado intensivo. Então, nem todo movimento dá para ser reproduzido na forma de treinamento intervalado. Assim como as brincadeiras de rua, como o bet, como o pique-pega, pique-esconde, vão ter uma característica intervalada intensa também. Então, eu tenho inúmeras maneiras de reproduzir esse conceito de forma não formal. Então, chegando nas nossas considerações finais, então o volume, a quantidade de treino, ela é autorregulada pela própria intensidade, né? Então é impossível fazer treinos intensos e longos ao mesmo tempo. Então, para cada sessão de treino, se ela está muito longa é porque ela não está intensa. A frequência de treino parece ser a chave para regular de acordo com a intensidade e o volume que a gente está propondo, e que não tem certo e nem errado, desde que eu consiga promover a supercompensação adequada e que eu trabalhe as vias metabólicas que eu tenho que trabalhar. Com isso, eu reduzo o meu risco de overtraining e atinjo os meus resultados. E aí? E os treinos submáximos? Então, basicamente, aumentar o volume e a frequência de treino, e pode ser que o resultado não seja o melhor possível, mas ele vai aparecer. E a caminhadinha, eu posso fazer caminhadinha? A caminhadinha não vai piorar absolutamente nada. Então, ela pode entrar como um fator recreativo. Então, assim como a dança, dificilmente a dança vai ter intensidade suficiente para colocar um aluno em overtraining. E se eu quiser fazer exercício em casa? Beleza, mas aí você precisa de um professor para avaliar e escolher os implementos que você vai usar, como um sistema de cabo, um sistema de elástico ou barras e pesos. E o CrossFit? O CrossFit ele vai trabalhar ambas as valências. Então, o problema do CrossFit vai ser no como dosar a quantidade de treino em cada tipo de movimento. Então, o problema dele é a dificuldade de planejamento e de medição do próprio overtraining. E o treino funcional, né? Então, treino com saltos, etc. Então, o que a gente vê é que normalmente a intensidade dele costuma deixar a desejar. Então, acaba que nem o trabalho de treinamento intervalado fica com uma intensidade legal, e na maioria das vezes o trabalho de força também não fica legal. Por que na maioria das vezes? Porque quando eu tenho um implemento adequado e professor bom, a gente consegue corrigir isso aí. E o esporte? Então, eu sempre acredito que o melhor, quando eu estou falando em esporte, é usar o treino convencional como preparação física para ele. Então, aqui várias maneiras da gente colocar isso em prática. Então, por exemplo, treinos inferiores de musculação na segunda-feira com 90% da intensidade máxima, né? Ou seja, perto aí da nossa falha, porque na sexta-feira eu teria um treino intervalado de bike e na quarta um treino de musculação de superiores até a falha, e no sábado um passeio no parque para pegar um solzinho, relaxar um pouquinho. Já uma outra opção, então a pessoa que joga um futebol no final de semana, então talvez a musculação a 100% de esforço máximo na segunda-feira para superiores, só 70% do esforço máximo para os inferiores, um treinamento intervalado com a mesma relação esforço-pausa do futebol na quarta-feira para preparar para o futebol, e sabadão aquele futebol honesto. Então, uma outra opção com treinos mais submáximos de musculação. Então, treino de membros inferiores a 80% da capacidade máxima, já com volume aumentado. O treino de superiores também com a mesma característica, também com mais séries. Na quarta, um treino intervalado de bike. Na quinta, eu repito o treino de inferiores, só que com menos intensidade. Afinal, eu fiz um treino intervalado de bike na quarta e tenho que me recuperar para a próxima segunda-feira. E na sexta, eu repito o treino de musculação que foi feito na terça. Então, por exemplo, um CrossFit. Então, forte na segunda, forte na quarta e mais moderado na sexta e mais moderado no sábado. É uma forma da gente colocar isso, a depender de como, do que a gente está chamando de forte, de moderado. Como eu falei, é difícil parametrizar o CrossFit. Então, uma pessoa totalmente sem tempo,
uma, 2 séries de agachamento até a falha na segunda-feira, 1, 2 séries de supino até a falha na segunda-feira também, e 1, 2 séries de puxada na segunda-feira também. Então deu total aí de 6 séries, dificilmente vai durar muito mais do que meia hora, e semana que vem essa pessoa volta para a musculação de novo. E com a pessoa que tem pouco tempo, então um treino de superiores com a mesma característica anterior, só que inferiores um pouquinho mais leve e um treinamento muito intenso de intervalado na quinta-feira, a depender do ergômetro. Então, por exemplo, se for na bike, tá tranquilo. Agora, se esse treino aqui for na corrida, eu ainda tenho que diminuir um pouco a intensidade aqui da musculação. Ou seja, eu estou dando vários exemplos de como a gente pode planejar de forma adequada um treinamento. E aqui um exemplo para quem não gosta de exercício ou não gosta de academia, mas tem a maturidade de entender que na academia vai ser o local onde você vai ter o acesso mais barato a um professor de educação física e provavelmente é o local onde você vai conseguir fazer exercício direito consumindo menos tempo da sua semana. Então, no primeiro dia, na segunda-feira da semana 1, você vai caminhar para a academia A, na quarta você vai caminhar para a academia B e na sexta você vai caminhar para a academia C. Parabéns, você caminhou 3 vezes na semana, você já não é mais um sedentário. E agora você já conhece a academia que te desagrade menos. E aí na segunda-feira você caminha para ela, faz sua matrícula e já faz o seu treino com o professor. Aí na quarta-feira você tenta trabalhar ali um coordenativo de corrida. E na sexta-feira vai fazer uma caminhada, nem que seja fora da academia, ou vou experimentar uma aula da academia. Às vezes socializar favorece com que você tenha adesão ao exercício, enfim. Vamos lá, na terceira semana você já começa a ter alguma progressãozinha nos exercícios de força, começa a ter uma progressão nos coordenativos de corrida e faz um teste de corrida com o professor na própria academia. E aí na semana 4 você já está com um treino legal de musculação, na quarta-feira você já tenta uma corrida orientada pelo professor na esteira, com alguma correção de movimento, e já tenta fazer isso ao ar livre na sexta-feira. Ou seja, em um mês você progrediu bastante nos exercícios de força, nos exercícios de resistência e também acabou progredindo nos seus hábitos saudáveis. Mas, caso você desgoste muito do ambiente da academia, você pode contratar um personal para te dar aula na sua casa, você pode contratar um personal para trabalhar em parque, e a gente tem diversas formas de trabalhar o exercício, dependendo de quanto você está disposto a investir. E como a gente falou no começo, o mais importante é determinar o que é prioridade e progredir no exercício. Então, estabelecemos uma base de força, que pode ser feita de membros inferiores com agachamento, com leg press, com afundos, etc. Puxadas e remadas para trabalhar a musculatura das costas e do bíceps, por exemplo, e os supinos e desenvolvimento para trabalhar a musculatura do peitoral e dos ombros. E aí eu dou um passo para cima, né? Subo um degrau na escada, ajusto a intensidade do exercício, o grau de esforço, quantidade de séries e o número de vezes na semana que eu vou repetir. Começo a trabalhar os acessórios, subindo mais um degrau aqui na minha escada, então vou inserir uma corrida, um pilates, um alongamento, uma bicicleta, seja lá o que for, e no topo da escada, aí sim eu vou focar no meu lazer e no hobby, sem deixar que esses parâmetros fiquem para trás. Aí eu vou inserir a minha natação, o meu skate, o ciclismo, a dança, a luta e qualquer coisa que te traga um pouquinho mais de prazer. E apesar do lazer saudável, da vida ativa estarem no último degrau de importância do exercício físico, eles normalmente são os que vão trazer mais benefícios de bem-estar imediato. Então, primeiramente, porque quanto mais lazer saudável eu tiver, menos exposição ao lazer não saudável eu vou ter, por questões de que a gente tem cada vez menos tempo para o lazer. Eu sei também que quanto mais contato eu tiver direto com a natureza, melhor vai ser minha saúde mental. E eu sei também que se esse contato puder ser na presença da luz solar, eu melhoro drasticamente a minha produção de vitamina D, porque ela depende diretamente da exposição solar. E essa vitamina D vai ter uma ligação direta com seus hormônios e com a sua saúde. E eu tenho que apenas entender quanto de dano muscular o meu lazer vai causar. Então, se eu vou fazer um passeio, uma dança, um tênis de mesa,
eu não preciso me preocupar muito com os ajustes do meu treino de força, por exemplo. Agora, se eu vou jogar um futebol, se eu vou fazer uma luta, se eu vou fazer um surf de alto nível, se eu vou andar de skate em alto nível, aí eu já começo a precisar cuidar das minhas variáveis do treino. Agora, se eu vou dar um passeio de skate, se eu vou pegar uma ondinha tranquilo, se eu vou bater uma bolinha com meu filho, isso já tem menos impacto no meu treinamento. Então, por isso que é importante você ter um professor para que ele consiga discernir quanto o seu lazer impacta no seu sistema de treinamento. E também é importante entender o exercício como ferramenta mental de criação de disciplina, por exemplo. Então, a partir do momento que eu começo a ter horário e compromisso com o meu exercício, eu começo a ter mais horário e compromisso com a minha alimentação, com o meu trabalho, com toda a minha rotina. Uma vez que eu começo a entender a importância de superar obstáculos, e eu vou melhorando minha sensação de autocompetência, e na hora que eu aprendo a lidar com certos fracassos e que eu aprendo a competir comigo mesmo de forma honesta, eu começo a aceitar as minhas limitações e saber o que eu sou capaz de fazer no tempo que eu tenho. Então, a partir do momento também que eu começo a fazer exercício, e isso é diretamente dependente do grau de esforço, eu começo a vivenciar a redução da ansiedade logo após o exercício. Então, eu tive um dia um pouco mais cansativo, e aí meu sistema nervoso polariza de forma elevada durante um treino, e aí eu saio daquele treino, os meus problemas não acabaram, mas eu me sinto menos ansioso, me sinto mais relaxado após uma sessão de exercícios bem feitos. E aí, eu também posso entender que o exercício pode compor rituais de despertar e para a higiene do sono. Então, por exemplo, eu posso combinar comigo mesmo que eu vou fazer alguns exercícios de mobilidade, alguns polichinelos, alguma calistenia ao acordar. E aquilo virou minha hora de acordar. Então, a partir dali, o meu dia começou. A partir dali, eu vou tomar meu banho, tomar meu café da manhã, me organizar para o meu trabalho. E eu sei que eu tenho metas para cumprir naquele dia durante o meu expediente, durante o meu estudo e até do meu próprio treino. E aí eu posso colocar também o exercício como um ponto final do meu dia. Vou lá e coloco um alongamentozinho para relaxar e me preparar para dormir melhor. Então eu posso utilizar o exercício como ferramenta para melhora de diversas outras habilidades humanas. E agora eu vou usar um exemplo para a gente entender com clareza onde exatamente o exercício pode te ajudar a promover perda de gordura. Então suponha que você tenha um gasto energético de 2.000 calorias por dia e que você foi um nutricionista, que sua dieta tá boa, tem qualidade, tá toda bonitinha, com mais ou menos 1.650. Então a sua perda de gordura ela vai ser diretamente proporcional à distância entre a linha verde, que é a sua dieta, e o seu metabolismo, que é o seu gasto, na linha vermelha. E aí, o que vai acontecendo? Por causa da falta de calorias, da falta de energia no seu consumo, naturalmente o seu metabolismo vai caindo com o tempo. Então chega mais ou menos ali com 4 meses de dieta sem exercício e você já não está mais quase perdendo gordura nenhuma e seu metabolismo fica meio travado. E o que vai acontecer quando eu interfiro com o exercício adequado, com o exercício de força, com o exercício aeróbio mais intenso? Que esse gasto calórico no início fica um pouquinho mais aumentado, aumentando um pouquinho a perda de gordura no início, mas principalmente o exercício intenso, apesar dele não ter um gasto calórico muito elevado, considerando o dia, ele vai manter o seu metabolismo intacto por mais tempo, de forma que você emagreça mais durante os 4 meses que você está em restrição calórica. Então aqui chega no segundo, terceiro mês, a diferença entre quem faz exercício e quem não faz ela é muito grande. E eu também demoro mais até o metabolismo ficar baixo. Porque quando o metabolismo reduz de forma importante, o que eu preciso fazer é subir a minha dieta de forma que o meu metabolismo entenda isso e suba junto e eu volte a gerar déficit. Então, quando eu tenho um exercício junto à dieta e, obviamente, com o sono regulado, eu tenho as melhores possibilidades de promover um emagrecimento efetivo. Não só em ter um emagrecimento onde eu preserve mais a minha saúde
em relação à glicemia, em relação à minha pressão arterial, em relação à minha própria qualidade de sono, mas de forma numérica mesmo. Então, se eu tenho uma dieta, só dieta baixa, com 4 meses de trabalho, mais ou menos, eu já tenho que fazer essa dieta reversa, eu já tenho que subir a dieta. E nesse período de 4 meses, eu emagreci menos do que se eu estivesse fazendo exercício. Já quando eu estou aplicando exercício, eu consigo prolongar o tempo pelo qual o meu corpo consegue se submeter a uma dieta de restrição calórica e emagrecendo. E uma coisa que a gente vê também, as pessoas que fazem o exercício de forma adequada, quando você sobe a dieta delas, o metabolismo responde subindo mais rápido também, de forma que ele volte a emagrecer quando você volta a comer. Quando a pessoa não tem um exercício adequado, normalmente o metabolismo demora muito a subir, então ele vai subindo lento e ele só volta a emagrecer no momento que a pessoa volta a fazer mais déficit calórico. Então a gente tem uma série de benefícios aí listados por onde o exercício vai ser fundamental a um emagrecimento adequado, sustentável e saudável. E o que vai acontecer com o teu corpo quando você tiver a brilhante ideia, então, de fazer uma dieta com uma restrição calórica abusiva, seja via shake, via HCG, dieta do sol, da lua, da cebola, da sopa, do satanás alado, tanto faz. O que vai acontecer? No primeiro momento, pode até ser que você emagreça um pouquinho mais rápido. O negócio é que o seu metabolismo cai muito rápido, com um mês já não está valendo a pena, e lá para 2 meses você já não está emagrecendo mais quase nada. Então, por isso é importante que todas as variáveis estejam equilibradas ao mesmo tempo. Lembrando que quando você faz isso, você provavelmente vai levar seu corpo à desnutrição. Então, os seus hormônios vão piorar, sua massa muscular vai piorar muito, a qualidade do seu sono vai piorar muito, a qualidade do funcionamento do seu intestino vai piorar muito, e isso aí a gente já abordou lá na aula de nutrição. Então, para fazer uma boa prescrição de exercício, de treinamento, não basta ter conhecimento só sobre as variáveis de treinamento. Eu tenho que saber em quem que eu vou aplicar e em quem que eu não vou aplicar cada tipo de método e por quê, quando que eu vou aplicar e como que eu vou aplicar, como que eu vou ensiná-lo a fazer e a progredir, como que eu vou corrigi-lo quando ele estiver errado, seja em questões conceituais ou na própria prática do exercício. Então eu preciso de boas ferramentas de avaliação física, que não é só avaliação de composição corporal, avaliação de desempenho, avaliação de mobilidade, avaliação de força, ou seja, eu preciso fornecer acompanhamento para o meu aluno. E aí eu começo a desmistificar a informação errada que ele recebeu. Ou seja, é muito improvável que você faça algo bem feito no exercício sem um professor. E a gente volta para aquele conceito de que o treino, o sono e a alimentação, quando estão equilibrados, vão promover uma saúde mais adequada ao indivíduo humano. E como eu já falei na aula de nutrição, toda vez que a gente erra num campo e tenta compensar no outro, a gente aumenta o tamanho da bagunça. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha sido útil para você. Se você gostou, dá um joinha, deixa um like pra gente aqui. Compartilha essa aula nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Isso ajuda a gente a manter a qualidade e manter sempre gratuito essas aulas para vocês. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, as notificações para que você receba sempre que a gente tiver vídeos novos. Se você ainda não é paciente ou aluno, aqui embaixo na descrição tem os links para consultas e para os cursos. E se você quiser assistir essas aulas de forma mais sequencial, de forma mais didática, também tem o link para o catálogo de aulas. E é isso, um grande abraço, muito obrigado!